Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Aquilo que se faz com amor está sempre além do bem e do mal. Nietzsche. Boa tarde, gente. O programa Revista BH News de hoje está totalmente dedicado à saúde e ao bem-estar e qualidade de vida. Como é possível vivermos bem em um mundo tão agitado, com tantas demandas? Para falar desse assunto aqui com a gente, Isabela Capelão, consultora em desenvolvimento humano, e Dr. Cristiano Miranda, especialista em medicina esportiva. Você também vai saber tudo sobre a luta kickboxing com o mestre Eli Pereira. E ainda, os cuidados com a produção de deliciosos cogumelos com Rony Bernardes, do Cogumelos do Caminhante. Não saia daí que o nosso programa está especial e é para você. Estamos de volta e eu estou aqui com a nossa colunista que eu adoro, sou fã, Isabela Capelão, especialista, consultora de desenvolvimento humano. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço, que bom, eu fico torcendo para chegar seu dia logo, porque eu adoro, porque você só traz notícia boa, só assunto bom aqui na revista, viu, Isabela? Que ótimo, agora vamos aplicar, né? Vamos aplicar, eu já estou aplicando algumas coisas que eu estou aprendendo com você e tem dado certo, viu? E hoje a gente vai falar sobre saúde e bem-estar. Que é a coisa melhor, gente, falar sobre saúde e bem-estar. E tá aqui Isabela para responder a seguinte pergunta. Isabela, nesse mundo moderno, agitado, com estresse constante que a gente vive, é possível se ter saúde e bem-estar no dia a dia? Com certeza né? Às vezes a gente... Né, o que é o estresse, né? O que causa o estresse? Hoje em dia, tudo a gente transforma numa correria danada, né? Nós temos várias atribuições, vários papéis, né? Então, assim, e a gente quer dar conta de tudo. Então, existe um pouco dessa autocobrança, né? De um querer que tudo dê certo, que tudo seja muito perfeito, né? Então, assim, isso tudo acaba gerando um estresse de uma forma negativa, né? E quando isso realmente é constante, isso começa a se tornar crônico, né? Mas nós não estamos aqui para começar a falar sobre isso, não, sim para falar sobre qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida é algo muito individual, entendeu? Assim, não tem como dizer o que é qualidade de vida para você, né? De repente, para mim, é morar próximo ao meu trabalho, para outra pessoa é morar longe, afastado, mesmo que ela tenha que enfrentar um trânsito, mas no final do dia ela chegar tranquila, né? Então, a qualidade de vida, é lógico que tem vários aspectos, né? Que o objetivo é um equilíbrio para se ter saúde e bem-estar, né? O objetivo geral é esse, né? E também existem, por exemplo, as nossas necessidades básicas, né? Necessidade básica do ser humano. Uma delas é a necessidade da estabilidade, da segurança, né? Que é ter uma alimentação, um abrigo, as necessidades para sobrevivência, né? Outra necessidade é a necessidade da variedade, quer dizer, você praticar atividade física, você ter hobbies, você ter um lazer, né? Outra é ter significado. A nossa vida tem que ter propósito, tem que ter significado, tem que ter uma razão maior, né? E outra necessidade ainda é a conexão e o amor, né? Então, os relacionamentos e essa conexão, isso tudo contribui para a nossa qualidade de vida, né? Se algum desses aspectos estiver desestruturado e a gente tem outro que contrabalanceia, tudo bem, né? E assim a gente vai levando a vida, né? Contrabalanceando. Então são vários quesitos, né, Isabela? Sim. E é possível levar essa qualidade de vida para o mundo empresarial?
Sim, né? A primeira ideia é que não, né? Na verdade, já existem várias, assim, no exterior, né? Isso já é totalmente comum. Aqui, as grandes empresas já têm muitos programas de qualidade de vida, muito investimento na saúde do colaborador, né? Porque isso é essencial, porque o ser humano e o colaborador são a riqueza, né, da empresa. Somos nós que fazemos a empresa e tudo mais. Então, isso precisa ser trabalhado. E a satisfação, juntamente com a saúde, né? E esse bem-estar dentro do ambiente de trabalho são cruciais, né? Para ter, inclusive, resultados melhores, uma maior produtividade dentro do ambiente de trabalho, né? E, inclusive, hoje existem umas estatísticas meio alarmantes, né? Que eu gosto de falar algumas estatísticas, que alguns dos problemas que a gente enfrenta dentro de empresas, né? Dentro do mundo organizacional, é a rotatividade de pessoas, né? As pessoas ficam pouco tempo e vão embora, ou então ausência e faltas no trabalho, né? Porque não estão felizes ali, né? Exatamente. Muitas vezes é que não está feliz ou por questões de doença. Mas que verdade. não são trabalhadas, às vezes, questões até não só físicas, doenças físicas, mas questões emocionais, problemas pessoais. Então, quando existe esse investimento na saúde, né, e no bem-estar do colaborador, isso vai melhorando. Por exemplo, das estatísticas que eu comecei a falar e parei, né? Nós estamos entre a terceira causa de ausência no trabalho, né, de absenteísmo, que é chamado, é a depressão, né? Então, tipo, olha assim, só. Então, são coisas preocupantes. E ainda existe estatística, ainda que acredito, não tenho certeza da data, que em 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão, por exemplo, será a primeira causa de absenteísmo do mundo. E a gente ficava, antigamente, não tão longe assim, as pessoas nem se falavam muito em depressão, nem encaravam muito a depressão como uma doença tão grave assim, né? E você está trazendo agora essa qualidade de vida no trabalho, por exemplo, o tanto que é importante você ser feliz no seu ambiente de trabalho para que você tenha qualidade de vida, para que você não caia numa armadilha, né? E uma coisa que eu queria ver com você, as pessoas falam assim, qualidade de vida no trabalho é você fazer aquilo que você ama. Mas muitas vezes você faz o que você ama, mas o ambiente que você está inserido, ele não é saudável. Existe isso. Porque é multifatorial, né? Então, igual eu falei de algumas necessidades nossas, do ser humano, uma das necessidades é fazer a paixão. Mas outra coisa é estar no ambiente e contribuir para que esse ambiente seja saudável. Né? E outra coisa, por exemplo, que existe essa questão da depressão, do estresse, quando chega no nível mais alto. O ideal é que exista um trabalho dentro das empresas de prevenção, incentivo à prática de atividade física, incentivo a uma alimentação saudável. Hoje existem empresas aqui que fazem isso. Então, por exemplo, eles diagnosticaram, né, que a empresa tem muito obeso. Aí percebem que aquilo ali tem algo errado. Então, eles fazem um incentivo de ter um endocrinologista e um nutricionista para trabalhar com um acompanhamento com esses colaboradores dentro da empresa. A outra tem uma dificuldade de concentração e dificuldade no sono, que foi detectado como o maior problema. E eles fazem um trabalho com médicos do sono, com a hipnose, várias coisas que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Para quê? Porque o colaborador tendo mais concentração, mais atenção, ele vai ser mais produtivo, vai ocorrer menos acidentes no trabalho, além da satisfação da pessoa saber que algo está sendo feito por ela. Né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Então, é necessário se ter qualidade de vida no trabalho para que isso seja associado à qualidade de vida pessoal, né? E está cada vez mais realmente difundida essa ideia, né? E a preocupação até de essas empresas que eu citei não são grandes. Isso que eu ia te perguntar. As empresas, elas têm essa consciência? As grandes empresas, sim, agora já está começando a chegar nas médias. E o importante é principalmente, por exemplo, que o empresário, o microempresário tem essa consciência dele pessoal. Porque parte,
né, do nível da liderança e tudo mais, para chegar e ele ter essa consciência para poder repassar para o outro. Né? Você estava falando de algumas dicas. Por exemplo, alguns hábitos que são bons e alguns hábitos que são ruins. Nesse caso da qualidade de vida empresarial, me dá, por exemplo, algum exemplo de alguns hábitos que você fala, gente, isso, pelo amor de Deus, elimine esses hábitos quem tem e inclua alguns positivos cruciais, como alguns que você pode citar aqui, por exemplo. Um que a gente falou outro dia num outro programa foi o bom humor, né? A gente já chegar bem no ambiente de trabalho e contribuir para aquilo ali também. Outro, realmente, é essa questão da alimentação, ter horários para você realmente parar e se alimentar sem comer correndo, né? E muitas empresas também têm isso, que é, por exemplo, tirar 5 minutos para fazer uma meditação. Né? Antes isso é de bacana. começar, faz uma meditação. Começa com 5 minutos e vai aumentando até chegar a 20 minutos. Né? Antes de começar a trabalhar. Gente, né? imagina, você vai trabalhar e de repente as pessoas têm essa consciência. Olha, antes de começar o trabalho, 5 minutinhos a gente vai meditar. Ou então 10 minutinhos a gente vai fazer um exercício físico para esquentar antes de começar o trabalho. Isso aí seria genial, né? Eu realizo, inclusive, várias que chamam-se Blitz dessa maneira. Então, faço 5 minutos de meditação um dia, outro dia 5 minutos para terapia do riso. De repente a pessoa está até levando isso para casa dela, né, Isabela? Isso. E além também de meditação, do riso, tem, né, da alimentação, tem inúmeras outras coisas que existem hoje, que cada um vai encontrando o que tem mais a ver com o seu estilo de vida. E outra coisa, não existe desculpa para a questão financeira. Porque como hoje assim? se pratica uma caminhada, Tipo, não tem dinheiro para investir no bem-estar. Não existe isso. Não existe, né? Entendi. Existem maneiras alternativas de se conseguir. Inclusive, uma delas, por exemplo, é começando a ter uma horta dentro de casa. Olha só, então peraí. Empresas também têm hortas. Às vezes fazem programas para poder construírem hortas e as pessoas pegam e levam para casa. Áreas de descanso também, que no momento em que... no horário de almoço, né? Aí descansam e podem ler livros, tem alguns jogos. São estratégias simples, mas super eficazes na hora de você ter mais qualidade de vida, inclusive no seu trabalho. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, porque hoje o programa está maravilhoso e é para levar você para ser cada vez mais feliz. Estamos aqui com a Isabela Capelão e ela volta já e eu também. Fica aí que a gente já volta. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos de volta e agora com um novo integrante aqui no nosso programa, que é o Dr. Cristiano Miranda, ele que é médico cardiologista, pós-graduado em medicina esportiva. Boa tarde, doutor Cristiano. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, viu? Tá eu e a Isabela Capelão aqui, a gente está falando sobre qualidade de vida, sobre alguns hábitos bons que a gente pode incluir, inclusive no meio empresarial, para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Sim. Doutor, eu queria saber o seguinte, como que o estresse, ele na vida cotidiana, do dia a dia, ele influencia diretamente na saúde física de uma pessoa? O estresse realmente é um problema do mundo moderno, principalmente do mundo ocidental. Só que o estresse em si, ele não é um causador de doença. O problema é a falta de relaxamento. O nosso corpo, ele é habilitado a ter momentos de estresse e de relaxamento. Acontece que no mundo ocidental, a gente só tem momentos de estresse. Nós temos um sistema nervoso que nos estressa e nos relaxa. É o equilíbrio, o dia e a noite. Então, à medida que eu tenho muito estresse, eu tenho que ter mais momentos de relaxamento ou
momentos com mais intensidade de relaxamento. Com isso, a gente vai ter saúde e não vamos ter doença. Então a gente pode dizer que não tem como a gente falar assim, não, vou acabar com o estresse, mas tem como aumentar a sua capacidade de relaxar mais a sua mente, principalmente. Exatamente. O estresse é importante. Se eu vou fugir de um animal, estou preocupado com alguma violência, eu tenho que ter o sistema nervoso que me estressa em atividade para eu me defender. Mas, se eu já estou em casa, deitado, eu tenho que conseguir dormir. Então, nós temos que ter um momento de relaxamento e de estresse. Gente, é impressionante. Até porque o estresse, ele é até um fator motivador, né? Ele Sim. estimula você a agir e não ficar parado, né? Melhor Você você- precisa fazer alguma coisa, porque senão você vai Não que o se estresse, ferrar. na verdade, o estresse não é o vilão. O vilão é a sua incapacidade de relaxar perante algumas situações da sua vida. Isso, ou então o estresse o tempo todo, né? Um nível alto. Mas se a gente tiver técnicas de relaxamento, a gente vai conseguir contrapor essa balança e com isso ter uma saúde. Então vamos falar sobre alguma delas? Vamos lá. Assim, me cita, por favor, algumas técnicas que a pessoa que está nos assistindo pode fazer para ela relaxar mais. A gente falou sobre algumas, inclusive no ambiente corporativo, né, Isabela? Sim, ela falou de vários itens aí interessantes. A atividade física ela é fundamental. Dormir bem. Dormir é uma das coisas mais importantes do ser humano. É no momento que a gente dorme, que a gente repõe hormônios, que a gente relaxa o corpo, que a gente produz substâncias, melhora a musculatura, a gente melhora a nossa produtividade se a gente tiver um sono bom e com qualidade. Outra coisa que eu sempre falo para meus pacientes é colocar ilhas de relaxamento ao longo do dia. Exemplo, igual ela falou, não precisa... a falta de dinheiro é um problema. Não, não é. A gente pode caminhar e ir para uma praça. Estudos mostram que quando você vai para uma praça, para um local na natureza, você aumenta as substâncias, a serotonina, muitas substâncias positivas para o nosso corpo. A mesma coisa eu consigo se eu fizer um processo de relaxamento. Seja um processo de relaxamento só do corpo ou um processo de relaxamento integral, inclusive com a mente. Eu ensino a conexão entre o coração e o cérebro, que é um tipo de meditação que leva a um adequado funcionamento entre o coração e o cérebro. Meu Deus, mas como é que é essa meditação? Desculpa te interromper, mas eu quero aprender. Como é que é Existem a meditação entre o cérebro e o coração? A técnica respiratória, que é uma meditação, ela relaxa o nosso sistema nervoso que nos estressa. E com isso forma uma boa conexão e funcionamento entre o coração e o cérebro. E tem maneiras hoje, né, que você está falando, que é de monitorar isso, né? Sim. Que é o biofeedback, que ele monitora essa, sim. não é isso? No consultório a gente vê, compara, você faz um tipo de meditação, você pode testar se esse tipo de meditação está funcionando para você ou não, pode testar o meu, né? E tem várias técnicas de meditação, não tem que ser a minha. A questão é fazer a meditação. À medida que eu relaxo, eu vou ficando cada vez mais hábil em poder ter novos estímulos estressantes. Inclusive, a Isabela até comentou, 5 minutinhos que você para antes de começar o trabalho, se você meditar, você já está apto a ficar muito melhor ali, muito mais produtivo, né? É o que eu falo para os executivos, às vezes, que vão lá, é ilhas de relaxamento ao longo do dia. De manhã, vai ter uma reunião antes, você pode fazer, à tarde, O à negócio noite. é criar o hábito, né, doutor? Criar o Né, hábito, Isabela? exatamente. Inclusive, e isso é bom também para a parte física, de toda hora levantar e não ficar só sentado, só olhando para o computador, só mesmo em pé, quem trabalha em pé, mudar de posição e se movimentar, né? Sim. Eu estou até utilizando essas ilhas aí para complementar falando isso. Né? Isso ajuda também no É. relaxamento? Não, ajuda a você melhorar a sua qualidade de vida ali no local, porque você sai um pouco, você muda a posição, às vezes dores, né? Tensões que acontecem que o corpo responde, você já vai melhorando isso. Ajuda. Ajuda bem, né? É uma das técnica, ilhas. né? Eu digo o seguinte, a qualidade de vida, que é uma avaliação do bem-estar físico, mental, psicológico e até espiritual, existe a Organização Mundial de Saúde, calculou e existe um questionário de 100 a 26. Foi validado 2 tipos no Brasil. Para que isso? Para ver o quanto que a pessoa é feliz. Exemplo, existem países no mundo onde não existe o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Lá no Butão, por exemplo, no Oriente, eles utilizam o FIB,
Tal a importância que eles dão à felicidade, que é a felicidade interna bruta. Então a felicidade, ela é de nossa responsabilidade. A qualidade de vida é de nossa responsabilidade. Se a gente fizer 3 coisas, diminuir o açúcar branco, fazer atividade física e relaxar, seja com meditação, com sono, as pesquisas mostram que a gente aumenta 35% a nossa longevidade e a qualidade de vida. Você está falando isso assim para a vida pessoal de cada um. A gente estava comentando no ambiente corporativo, né? Isabela falou inclusive de alguns hábitos e tal. E como é que é a demanda, Isabela? As empresas elas chegam para você e falam: me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso aumentar minha produtividade, o que eu posso fazer? Normalmente é diante do problema. Pois é isso que eu ia perguntar. Ou elas têm a consciência que talvez a qualidade de vida ali no trabalho que está abalada. Não, na verdade essa percepção ainda não é tão grande em relação à qualidade de vida dentro do trabalho, não. A não ser que seja o próprio empresário, que ele percebe que ele está estressado e que ele está se sentindo realmente responsável. Não sei que tenha doído no calo dele. Agora, fora isso, a grande percepção ou é na produtividade, ou é na baixa qualidade, por exemplo, em acidente de trabalho. Entendeu? Ou então em muito absenteísmo, que é o absenteísmo são as ausências no trabalho, muita licença médica. Aí a pessoa começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Peraí que eu tenho que mudar meu sistema, o que está acontecendo aqui? E se a empresa já tem um sistema de medir isso, ela já consegue identificar onde está o problema. Muitas vezes não, então a gente precisa levar essas avaliações. Inclusive, mesmo assim, existem hoje testes simples, né? Testes assim, preenchidos, avaliações mesmo, para identificar aonde está a real causa do estresse, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, ou do nível de satisfação. Inclusive porque a gente estava falando, você falou, o estresse é inclusive importante. Existem trabalhos que são mais estressantes do que outros. Com certeza. E exigem esse nível aí de qualidade, essa atenção maior para isso. Né? Existe até um ranking, né, das profissões mais estressantes. Sim. Né? Quais são as profissões mais estressantes? Qual é a primeira? A primeira. Olha, isso vai mudando. Eu tenho controlador de voo, médicos. Olha só. Existem pesquisas mostrando que às vezes nem é um trabalho tão difícil, mas é a pessoa não está satisfeita com o que ela faz. Isso gera uma insatisfação e estressa a pessoa. Por exemplo, médicos e enfermeiros, pessoas da área médica, outro também as pessoas de atendimento ao público, né? Por quê? Porque lida com, principalmente a telemarketing. Relacionar não é fácil, né? Turnos noturnos, né? Lembra que eu falei que é importantíssimo dormir? Então, se você não dorme, você vai aumentar seu estresse. E o problema é que você não tem a forma de relaxar, que é a forma de dormir, né? E a forma que as empresas encontram, essas que às vezes é necessário, né? Tem turnos, né? Os funcionários, muito que a pessoa precisa trabalhar de noite. Isso, mas às vezes também elas realmente procuram esses programas de qualidade para manter os colaboradores ali, senão a rotatividade é alta e ninguém quer ficar. E deixar final de semana, e deixar, né? E tá sempre em horários complexos, né? Então, essas profissões também são complicadas, inclusive para o empregador, né? Com certeza. E o doutor Cristiano também realiza vários trabalhos também, que é a medicina integrativa, né, doutora? A ortomolecular e tal, que incentiva mais saúde e menos remédios. Sim, a medicina integrativa não é uma especialidade, é uma forma de fazer a medicina. A gente integra, a gente usa todas as substâncias e medicamentos da medicina tradicional e utilizamos também substâncias das grandes... a gente usa vitaminas, suplementos, oligoelementos para melhorar a saúde das pessoas, porque a alimentação também é outro ponto que influi na saúde e na qualidade de vida. Falando em saúde e em qualidade de vida, agora eu vou... Gente, a gente está recebendo um mestre, que vocês estão achando que são vocês que são muito importantes aqui hoje na revista. A gente está recebendo um mestre que vai falar muito sobre saúde, bem-estar físico, que é o mestre Eli Pereira. Seja bem-vindo, viu, mestre Eli? Um grande prazer. Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado. Você vai falar hoje sobre o kickboxing. O que é o kickboxing? Bom, é um grande prazer estar aqui, poder falar de uma arte, né, de luta.
O kickboxing, falando bem sucintamente, é uma mistura de lutas. São técnicas do boxe inglês, que todo mundo conhece, com os chutes das lutas marciais, karatê, taekwondo, a própria capoeira, que é nacional. Então faz-se essa mescla dessas modalidades e tá aí um kickboxing. E qualquer pessoa pode fazer essa arte? Olha, não existe uma contraindicação para se praticar kickboxing. Até porque, dentro do que foi falado em todo o programa, a gente trata o indivíduo, né? Somos indivíduos. E a gente precisa dar o tratamento, mais ou menos, de acordo com a condição de cada um. Então, se existe, às vezes, alguma limitação física, a gente vai adaptar uma aula para aquela limitação. Né? O que é muito, muito interessante, que a gente tenha consciência de que quando a gente entra numa atividade física, a gente não tem que concorrer com ninguém. A gente precisa concorrer com a gente mesmo. Exatamente. Se você entra num grupo e ali você... o nosso maior desafio. Exatamente. Você entra num grupo de luta, você começa a ter exemplos ali. Fala, eu quero fazer aquilo. E eu estou em condição de fazer? Não, eu estou num princípio. Então eu tenho que me conhecer. E para isso, os profissionais precisam dar esse suporte. Para que conduza você a fazer o que você pode dentro da sua condição. Agora, uma curiosidade, eu estou sabendo que tem crescido muito a demanda das mulheres por essa luta, por essa arte. Queria que você falasse o seguinte, você acha que a mulherada ela está mais procurando mais para aliviar o estresse ou porque ela está mais querendo mesmo vencer barreiras e desafios aí? Eu te perguntaria até, né, onde que a mulher não está? A mulher dominante do nosso planeta e... Gostei do mestre Eli. É dominante mesmo. Vocês têm uma facilidade muito grande. Eu, como mestre de kickboxing, onde fui pioneiro em Belo Horizonte com as aulas personalizadas, com as primeiras mulheres que começaram a fazer luta em Belo Horizonte, eu posso falar de cadeira, de conhecimento, que você ensinar uma arte marcial para a mulher é bem menos conflitante do que ensinar para o homem. O ser humano já traz, por si só, a violência contida, a gente é bravo na hora que precisa ser, independente de ser lutador ou não. Normalmente, com o sexo feminino, a gente precisa insuflar um pouco dessa agressividade na hora da luta. Aumenta a força, vamos colocar mais ritmo. Você consegue, é só pra o contrário é eu verdade. vou ter que lutar esse negócio. Isso. O contrário é verdadeiro. Estou com a Isabela Capelão e a Isabela Capelão já foi sua aluna e ela falou, Raquel, é Já. maravilhoso. E as crianças, elas também procuram, pode se praticar? Pode, não só pode como deve. Não existe faixa etária. O que eu coloco como consideração importante é que não se deve misturar crianças com adultos. A aula da criança é lúdica, o instrutor, o professor precisa ter uma consciência muito grande na hora de passar uma condição de luta, de ataque, de defesa para uma criança. Então, a criança vai aprender uma coisa lúdica, mais voltado mesmo para o bem-estar físico e de crescimento dela. Muito bem. Mestre Eli, você está com um cartaz na mão, é de um evento? Fala pra gente sobre ele. É um evento, é um seminário de kickboxing que vai acontecer sábado. Isso aqui mostra que a gente investe no conhecimento. É muito importante que os praticantes estejam numa escola federada, confederada, que eles possam receber suporte. Até porque, com mais de 40 anos na luta, eu estou aprendendo hoje, aqui. Então, não existe ninguém num patamar superior, né? Somos todos aprendizes e nada melhor do que um seminário onde vai trazer técnicas novas, modernidades, para poder a gente tirar mais proveito dessa luta. Tá certo, mestre Eli, muito obrigada pela sua presença. Um grande prazer. Muito obrigado. Continue sendo mestre aí de várias gerações, viu? Ótimo, muito obrigado. Gente, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já com muito mais saúde, muito mais bem-estar para você. Ok.
Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos de volta e eu estou aqui com uma ex-praticante do kickboxing, Isabela Capelão. Isabela, fala pra gente por que você escolheu essa luta e que conselho você dá para as mulheres, já que a gente estava falando aqui das mulheres na luta, né? Que conselho que você dá para as mulheres que querem praticar, por exemplo, uma luta? O que isso interfere diretamente no bem-estar de cada uma? A minha escolha pelo kickboxing, né, há alguns anos atrás, que eu fui durante muitos anos, acredito que acho que 7 ou 8 anos praticante. Nossa, muito tempo, eu né? busquei muito para alívio do estresse e para relaxar, e era uma forma de eliminar raiva mesmo, entendeu? Uhum. E essas emoções mais negativas, assim, né, de uma forma mais agressiva. E o meu conselho que eu dou em relação... Porque a atividade física é muito importante. Qualquer médico que a gente vai hoje indica atividade física, exercício físico, a prática de atividade física. É a pessoa procurar o estilo dela para encontrar o que ela gosta. Porque hoje em dia tem tantas opções, exatamente. E o kickboxing, o que eu também gostava, né, é porque é muito personalizado. Então, eu fazia individual ou em dupla. Então, não existia tanta competitividade, né? Que às vezes poderia ser negativo, né? Não necessariamente que eu considere que seja negativa a competitividade, ela é estimulante, né? Sim. Mas assim, pra mim, eu preferia fazer uma coisa que não fosse tão competitiva, porque era o meu estilo. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar o seu estilo. É pedalar, buscar correr, prazer, né? buscar alguma coisa e experimentar. Raquel, sabe por quê? A gente demora, acredito que 3 meses, mais ou menos, para se habituar a fazer alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa se inscreve numa academia, alguma coisa, e desiste antes. Então, gente, por favor, tente pelo menos durante 3 meses, né? E isso ajuda também você ir aos poucos eliminando hábitos nocivos, né? Porque atividade, exercício físico é uma válvula de escape positivo, né? Existem outras válvulas de escape positivas e existem as que acaba sendo mais fácil a gente pegar aí comida em exagero, bebida. Tanto é importante a gente descobrir uma coisa que a gente gosta e usar isso a nosso favor na hora de ter uma válvula de escape, por exemplo. Sim, né? Isso. E aí que sirva como uma atividade física. Muita gente encontra a dança, né? Exatamente. Então, é buscar realmente experimentar, né? E persistir. E persistir. Durante pelo menos 3 meses, né? Não é isso, doutor Cristiano? Sim, a atividade física ela é importantíssima. Eu sempre falo para meus pacientes do consultório o seguinte: faz o que você gosta, mas além de fazer o que você gosta, persista igual ela está falando e pense no benefício daquilo. Porque você tendo um diálogo interno com você e te estimulando a continuar, com o tempo você vai colher os benefícios. A atividade física melhora a pressão, evita infarto, a grávida pode fazer atividade física, o que é aconselhado é que várias pessoas façam, e é isso. E isso está diretamente relacionado e proporcional à qualidade de vida de cada um, né? Faz parte da pontuação de ver a qualidade de vida a atividade física e o indivíduo fazer o que ele gosta. Eu fiz a arte marcial, fui colega dela na arte marcial também. No kickboxing também. Gente, fui aluno do mestre Eli. E você aí de casa que estamos assistindo, dizem que o kickboxing é maravilhoso. Tá aí esse que não deixa mentir, né? Mas nós temos as montanhas aqui em Belo Horizonte, para mountain bike, para trilhas. Eu sou médico de algumas pessoas que correm nas trilhas. Então, assim, a atividade física na natureza, o efeito ainda é muito mais benéfico.
Ô, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Isabela Capelão, muito obrigada uma vez por abrilhantar a revista e trazer pra gente um conteúdo que, gente, falar de saúde, falar de bem-estar é uma coisa assim, que a gente fala assim, isso aí é besteira, mas, gente, isso são dicas e é um conteúdo necessário e que está diretamente ligado à sua felicidade, não é isso? Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, obrigada. E até breve, se Deus quiser. Doutor Cristiano, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Você também trouxe esse conteúdo que foi valioso. Te desejo sucesso e vida longa na sua caminhada. Obrigado pela oportunidade. E agora eu vou falar também, falando em saúde e bem-estar, que a gente não é bobo nem nada, a gente trouxe uma pessoa aqui, que é o Rony Bernardes, que vai falar sobre os cogumelos do caminhante. Boa tarde, Rony. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gente, vamos mostrar como que o nosso balcão está interessante hoje. Isso tudo são cogumelos, Rony? São cogumelos. São os cogumelos que a gente produz lá no nosso sítio, né? Em Nova Lima. Meu Deus, eu nem sabia que existia todos esses tipos. Quantos tipos você trouxe? A gente trouxe, na verdade, 4 espécies. São as espécies que a gente produz lá na nossa produção. Mas comestíveis hoje no Brasil, a gente tem em torno de 12 espécies que são comestíveis. Você pode me citar o nome de alguns aqui? Ó, esse aqui é o... Bom, vamos começar por esse, que esse aqui é um primo desse. Esse é o shimeji. Ai, que eu adoro. É famosíssimo, né? Muito usado na culinária japonesa. Esse é o primo dele, que é o shimeji flórida, que é uma variedade um pouco mais clara e um pouco mais fibrosa dele, né? Uma variedade tropical. Foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? Por isso o nome Flórida. E aqui nós temos uma especiaria que só a gente produz aqui em Minas, né? Que é o hirataki, que é uma variedade também dos pleurotos, né? Essa é a família dos pleurotos. Todos são primos entre si, né? Interessante E esse aqui é o salmão, pleurotos rosos, o salmão, que é um cogumelo muito bonito, é um cogumelo muito bonito, mais fibroso, tem um sabor mais terroso, assim, mais destacado, né? Esse eu nunca comi, deve ser delicioso também. Pois é, a gente depois... Agora, vamos falar um pouquinho dos cogumelos do caminhante. Por que esse nome? Pois é, eu me considero um caminhante, né? Desde muito cedo, eu sempre gostei de caminhar e tudo mais. E aí, nessa história dessa pesquisa filosófica da vida, né? Porque nunca fiquei acomodado, né? Sempre a busca do motivo de estar aqui nesse lugar, né? Estar encarnado nesse planeta, nesse momento, né? Nesse ano, naquela época, né? E aí eu fui encontrar o Henry David Thoreau, que é um filósofo americano do século XIX, né? 1830, né? E ele é, inclusive, a pessoa que foi o mentor da atividade não violência do Gandhi, né? Ele inspirou Martin Luther King, né? Foi um grande inspirador de vários nomes, assim, de destaques, né, na nossa civilização, né? E ele fazia a opção dele, deliberada, né, pela simplicidade. Para viver com o básico, com o simples, né? Evitar o acúmulo, né? Trabalhar com a coisa que é estritamente necessária para você viver. Ele, inclusive, tinha um hábito que é muito interessante, eu estou vendo o comentário da Isabela e do Dr. Cristiano. Ele tinha um hábito seguinte, ele não trabalhava mais do que 6 horas pela sobrevivência dele. No máximo 6 horas. O resto ele fazia o que ele mais gostava, que era caminhar. Ele está na região de Boston, nos Estados Unidos, ali, né? Na região de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, e aí ele caminhava o restante do dia até escurecer, ele escreveu muitos livros e tudo mais. E eu, na verdade, o tenho como guru, né? E aí me considero um caminhante, e aí encontrei minha alma gêmea nessa trilha, e com ela a gente criou uma família que é a família dos caminhantes. Então os meninos têm caminhante no sobrenome. Olha que legal! E aí os produtos são do caminhante. Gente, adorei a história do nome, que coisa interessante. Pois é, foi isso. E a gente está falando de cogumelo, a gente estava falando, às vezes você vai fazer uma reunião na sua casa, você serve tanta coisa e o cogumelo é tão delicioso. Com certeza, com Só certeza. que às vezes a gente não tem o hábito de servi-lo, né? Verdade, verdade. Fala um pouquinho das vantagens de se consumir o cogumelo. Pois é, até comentando sobre hábito, né? A gente estava comentando um pouco mais cedo, é que hoje no Brasil, o consumo per capita, né, por pessoa, ano, é 200 gramas. É uma bandejinha dessa aqui por ano, em média. Na China, come-se 8, 10 quilos por ano.
Né? Nossa. Na Europa, um pouco menos, 2, 3 quilos Na por ano. China, come-se bastante. Come né? bastante, exatamente. É um grande alimento, né? Ele tem a mesma quantidade ou até mais proteína do que a carne. Olha. E, naturalmente, com muito menos resíduo, né? Para você produzir 1 quilo de cogumelo, você precisa de área, é um volume pequeno. Você precisa disso aqui, ó. Uma prateleira desse tamanho para produzir 1 quilo de cogumelo. E para você ter 1 quilo de carne, você imagina o que você precisa de área, né? Um boi de pasto. E né? é mais saudável? É muito mais saudável porque você não tem resíduo, né? Você não tem resíduo, né? Você não tem... E uma coisa importante a considerar é a carne, né? Acho que na evolução desse processo nosso, da urbanização, a gente perdeu essa condição, porque a carne é um alimento muito forte, e aí você exige uma contrapartida, né, de exercício. Então você tem aquele cara, meu avô comia carne gordurosa e tal. É uma questão até cultural. Mas ele acordava, você não fala que ele acordava 4, 5 horas da manhã, pegava uma enxada, ia para capinar, catava lenha e tudo mais, ele fazia exercício físico o dia inteiro. Aí ele queimava tudo aquilo. Agora você acorda de manhã... Já acorda tudo prontinho, tudo né? de manhã, senta ali, fica na frente da tela. Chega no almoço, você vai para a churrascaria. Chega à noite, você termina o dia também comendo carne. O organismo não dá conta desse recado. Não dá conta desse recado. Então, aí você tem alternativas proteicas, né, adequadas para a nossa condição. E aí a gente fala da situação urbana. O cogumelo, por exemplo, eu produzo numa fazenda urbana. Nosso sítio é um sítio pequeno, a gente usa 400 metros quadrados para produzir 500 quilos de cogumelo por mês. Então você consegue produzir na área perto do grande centro urbano, né, um produto super proteico, né, porque além de proteína tem vitaminas, complexo B, complexo C. Super saudável. Super saudável, Então completo. é um hábito saudável para a gente adquirir. Perfeito, perfeito. Você trouxe alguma coisa para mim experimentar? O que é Sim, aquilo? especialmente para você. Posso Claro. ver? O que Isso é o seguinte, na verdade seria um ceviche de cogumelos, né? Ai, que é um meu cogumelo Deus, fresco, ó. que delícia. Tem até uma folhinha aqui de uma alface americana. Se você quiser colocar na alface americana. Então eu vou experimentar, hein? Vai lá. Rony, eu não sou brincadeira aqui não, viu? E aí a gente põe dentro do alface? Faz uma trouxinha com eles. Pode Gente, pôr mais olha um, aqui põe que mais eu um para você fiz. dar uma mordidinha Isso com é um vontade. ceviche de cogumelo? Ceviche de cogumelos. O ceviche você pode fazer de diversas formas. No nosso caso aqui, Ai, que eu trouxe até delícia. os ingredientes que a gente utilizou para fazê-lo. Um limão galego, limão capeta, né? Laranjas, maracujá, se você E tiver. faz esse caldinho. Faz esse caldinho. E aí você usa aqui um lemon pepper, aqui um gengibre em pó, uma colherzinha de mel para dar um agridoce e tal, e um shoyu. Nossa, só ingrediente bacana. Esse é um shoyu orgânico, esse mel de qualidade. Quer dizer, essa coisa da procedência dos alimentos é fundamental. Eu fiz questão até de trazer um cogumelo, na degustação, um cogumelo fresco, cru, exatamente para destacar a importância do crudivorismo mesmo, né? Você comer a comida crua, né? O mais próximo possível dela, Gente, né? eu tô me sentindo muito saudável aqui, vocês não estão entendendo. Então chegou a hora que agora eu vou falar pra vocês se esse hábito vai valer a pena mesmo. Guardanapinho, Mamãe. que é bolhado, né? Muito bom. Muito bom e muito leve. Super leve, super leve. Cogumelo tem essa Nossa, vantagem. Você pode comer à delicioso. noite, você come uma bandeja dessas 200 gramas à noite, é o que eu faço muitas vezes. Você e come vou uma dormir. bandejinha dessa? Ah, como tranquilamente. 200 Qual gramas. que mais sai? Pois é, o mais conhecido é o shimeji. O shimeji é o mais conhecido, tem tradição, né, de cultivo, de consumo, né? Depois a gente tem o hirataki, que era o cogumelo mais consumido anteriormente, né? Hoje o champignon, depois do shimeji, depois do hirataki. E o shiitake também hoje que tem destaque. Ô, Rony, eu quero agradecer demais a sua presença. Oh, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Volte sempre. Voltarei, com Amei certeza. o ceviche de cogumelo. Ok, Sucesso e vida longa pra você. Muito obrigado, gratidão. E a gente vai acabando nossa revista por aqui. Amanhã tem mais, então fica com a gente. Lembrando que a gente tá no canal 14 da NET e também pelo nosso canal no YouTube, através do BH News TV. Então fica com a gente que amanhã tem mais. Foi um enorme prazer estar com vocês. Esperamos ter contribuído para a sua maior qualidade de vida. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.
Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.